Olá, meus amigos, que a paz esteja convosco. Mais um dia, mais uma devocional diária, onde vamos fazer uma breve reflexão de um texto da Palavra de Deus e aplicá-lo como tema da nossa oração. Lembrando sempre, todos os dias, a gente tem pelo menos um vídeo diário, que é a nossa devocional, onde a gente apresenta esse conteúdo de palavra e oração para que você tenha um dia mais edificado, você tenha um dia mais vitorioso. Sabemos que a dificuldade do dia a dia é grande. São desafios em casa, no trabalho, com a família, desafios emocionais, desafios espirituais, lutas, dificuldades de todas as formas, financeira, luta na saúde, física. Então a gente precisa estar preparado, e nada melhor do que a palavra de Deus e a oração. São duas armas fundamentais, ferramentas poderosas para nos dar a vitória. Então todo dia, meia-noite, sai o vídeo, e eu sempre digo, você vê o vídeo quando você tiver aquele momento de devocional. Então, na madrugada, é um momento que você está mais tranquilo, veja o vídeo, faça a oração, medite na palavra juntamente conosco. Durante a manhã, você está mais tranquilo ali, antes de ir para o trabalho, ou no decorrer do dia a dia, na hora do almoço, faça isso. No finalzinho da tarde ou na hora de se recolher ao dormir, pegue, veja o vídeo. Não deixe de colocar aqui o seu nome nos comentários, o nome da sua família, alguma causa. Não precisa você dar muito detalhe. A gente aqui está na internet, então Deus sabe de todas as coisas. Se você colocar na presença dele, o Senhor vai responder. Não precisa você dar detalhes de tudo que está acontecendo, a não ser que você queira também. Fique à vontade, o canal é nosso. Estamos aqui para auxiliar e receber de Deus a nossa vitória. Então vamos caminhar. Hoje nós separamos um texto muito interessante, e além disso, se você quiser também sugerir temas pra gente, pode mandar aqui no canal, tá? Todo dia a gente tem pelo menos a nossa devocional, e fora isso, nós vamos separar alguns temas bíblicos para trabalharmos, alguns estudos bíblicos, e também vamos tentar falar sobre questões da atualidade. Já tem vários vídeos aqui no canal que a gente trabalha um pouco o que está acontecendo na política, na cultura, no dia a dia. A gente tenta sempre ter uma visão teológica, uma visão bíblica sobre aquilo que está acontecendo, para que, caso ocorra isso também com você, na sua vida, você tenha condições de vencer, tenha condições de aconselhar alguém. Então, se quiser direcionar um tema, coloque no comentário, indique, faça uma sugestão de um tema, a gente vai guardar, e com carinho vamos também preparar um vídeo falando o que a palavra de Deus diz sobre o tema que você escolheu, tá bom? Vamos então para o vídeo. Hoje, Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Pega lá a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no celular, ou acompanha aqui, como a gente sempre faz. Vou colocar na tela. Atos 12, olha o que diz. Versículo 1. Vou ler alguns versículos, só até o versículo 5, mas seria bom você ler na sua casa, ou aonde você estiver, ler o capítulo todo para você entender o texto e o contexto da palavra de Deus. Vamos lá. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Então perceba que a perseguição à igreja começa, e o rei Herodes, que era a principal força ali de Jerusalém, começa a prender os cristãos. Então, muitas das vezes na nossa vida, a gente vai ter momentos de dificuldade em que o opositor, o nosso adversário, ele é muito maior do que nós, muito mais superior, e a gente fica muitas das vezes acossado, oprimido, porque a nossa força diante do nosso adversário, do nosso inimigo, é muito inferior, é menor. Mas não se preocupe, a palavra de Deus mostra aqui que a igreja soube sair também dessa perseguição e de muitas outras que vieram no decorrer da sua história. Vamos continuar aqui. Versículo de número 2 vai falar assim para nós. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Olha que coisa interessante. Além do inimigo ser maior, mais forte, poderoso, era o rei. Contra o rei, quem é que ia falar naquela época? Ninguém.
Além disso, o rei começa a prender, começa a maltratar, e agora o rei vai apertar a oposição, a perseguição. Além dela ser grande e poderosa, agora ela vai começar a ter um efeito mais profundo. Sabe quando você está numa dificuldade, você está numa luta, você está numa guerra espiritual, você está numa guerra dentro de casa, e além de acontecer um monte de coisas, um monte de problemas ao mesmo tempo, que você não sabe como resolver, esses problemas vão aumentando de intensidade também. É uma doença que começa pequena, e aí ela daqui a pouco ela estoura um monte de problema, o médico vem te dar um diagnóstico cheio de situações difíceis que você não esperava. É um problema pequeno que começa na família, daqui a pouco a família toda está embaraçada, situações complicadas estão ocorrendo, começa uma dificuldade no trabalho, daqui a pouco todo mundo no trabalho está contra você. Então isso também acontecia com a igreja primitiva, acontece com a igreja atual e com você não vai ser diferente. Mas a Bíblia sempre nos dá saída. Deus sempre está conosco e sempre nos concede a vitória. Vamos continuar aqui no texto. Versículo agora de número 3, Atos 12, 3, diz assim: vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Algumas traduções, você vai ver que na sua Bíblia talvez esteja escrito pães asmos, que são os pães sem fermento. Então, olha que interessante também. Essa perseguição, esse problema, essa dificuldade, agradava os judeus. Herodes viu então que o que ele estava fazendo, o maltrato que ele estava trazendo para a igreja de Cristo, agradava uma boa parte da sociedade. Isso também pode acontecer com você, pode acontecer com todos nós. A nossa dificuldade, ela começa com o inimigo maior, com o inimigo superior. O teu desafio vai além das tuas capacidades, vai além da tua condição. Esse inimigo daqui a pouquinho ele se intensifica, a batalha vai ficando cada vez mais dura, e isso parece que algumas pessoas, isso parece que ajuda, que traz alento, traz benefício para alguém, porque as pessoas passam a gostar de ver você sofrer. Claro que eu não estou falando aqui que a sua família é seu inimigo, eu não estou dizendo aqui que, olha, o problema é o teu colega de trabalho. Não, nossa luta é sempre contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, não é contra a carne nem contra o sangue. Quando alguém persegue você, está sendo usado pelo inimigo. Então tenha compaixão dessa pessoa, tenha misericórdia, ore por ele, saiba que o seu inimigo sempre é o diabo. Então você precisa olhar a sua vida e não os outros, para que você se fortaleça e vença os ardis do inimigo. Então esqueça a pessoa. Se ele está sendo usado pelo inimigo, sua luta é contra o inimigo. Melhore você, se apegue com Deus e você vai vencer. E daqui a pouquinho essa pessoa que está te perseguindo pode ser até alguém que precisa do seu auxílio. Mas isso é agradável. Então o inimigo, quando ele faz algo contra nós, isso agrada. O sistema demoníaco, ele se prevalece, ele se engrandece com a nossa derrota, ou pelo menos com a perseguição que fazem conosco. E continuando aqui, como eu disse, sempre tem saída. Versículo de número 4. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público. Então, olha aí. Herodes guardou Pedro de uma forma que ninguém podia tirar. 4 escoltas de 4 soldados. Então havia um revezamento. Ali temos um total de 16 soldados. Isso tem um simbolismo grande, nós vamos falar nesse vídeo. Mas Pedro estava sem saída. Chegou no fundo do poço, como nós dizemos, né? Chegou ali no fim do túnel. Não tem mais saída. Saiba que a última palavra, se você está vivendo uma situação como essa, saiba que a última palavra é do Senhor. Não se desespere. Ainda tem saída. Se você ler todo o capítulo, você vai ver que Herodes, ele queria no dia seguinte
apresentar Pedro ao povo, provavelmente para executar publicamente Pedro. E naquela noite, Deus deu um grande livramento a Pedro. Por quê? Porque existe uma ferramenta que você está utilizando ela cada dia, e eu quero ler essa ferramenta com você, que é a oração. Deus enviou o seu anjo, o anjo ali de noite, quebrou todas as cadeias, todas as prisões de Pedro, os guardas não puderam lhe impedir, Pedro foi salvo por um milagre extraordinário de Deus. Mas o ponto-chave para nós é o versículo de número 5, que eu quero ler com você agora, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, como eu acabei de falar, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. De novo, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então a igreja estava orando. Olha que ferramenta, olha que arma espiritual. Pedro chegou no fundo do poço, lutava contra Herodes. Herodes era o rei, Pedro não tinha chance nenhuma. Herodes estava intensificando a perseguição, começou maltratando, prendendo e agora estava matando os servos de Deus, matando até os apóstolos. Isso gerou uma reação de alegria, por incrível que pareça, aos judeus. E agora Herodes vai colocar Pedro com 4 equipes de soldados, preso, atado em 2 cadeias, e no dia seguinte seria provavelmente a sua execução. Então tudo que podia dar errado estava dando errado com Pedro. Mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. A igreja estava orando intensamente, continuamente por Pedro. E contra todas as circunstâncias, contra todas as adversidades, indo contra todas as projeções, ao contrário do que estava escrito para acontecer com Pedro, que era ser executado, Deus opera um milagre. Então, mesmo que você esteja numa situação parecida com a de Pedro, seja ela qual for, a última palavra, como nós dissemos aqui, sempre é de Deus. Então continue aguardando, continue confiando e principalmente continue orando, porque as orações têm o poder de quebrar todas as cadeias. E essa oração eu quero fazer com você agora, nesse momento. Feche seus olhos, apresente a Deus as cadeias espirituais, emocionais, cadeias financeiras, cadeias físicas, sua saúde, a saúde de alguém da sua família, a saúde de algum ente querido, a saúde de algum amigo. Apresente as cadeias da libertação, alguém que você conhece, algum parente que está preso no vício das drogas, por exemplo, preso injustamente. Deus, ele tem esse poder de quebrar todas as cadeias. E como é que nós chegamos até o Senhor? Como é que a gente recebe esse milagre? Orando continuamente, perseverando em oração. Então feche seus olhos agora, apresente a Deus a sua causa. Santo Deus poderoso, eterno e maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, crendo e fazendo esta oração. A oração que a igreja primitiva fez e que quebrou as cadeias de Pedro. Tirou Pedro da prisão e trouxe o Senhor de volta para a liberdade. Que haja liberdade, Senhor, para os teus filhos. Que haja liberdade para as tuas filhas. Que haja liberdade para a tua igreja, para o teu povo. Liberdade espiritual, liberdade emocional, liberdade física, curas, milagres. Que o Senhor traga de volta a alegria. Que o Senhor prospere os caminhos do teu povo. Que o Senhor quebre as cadeias do vício, quebre as cadeias das drogas, quebre as cadeias emocionais, quebre as cadeias espirituais, aqueles que são oprimidos pelo inimigo, Senhor. Não importa o tamanho do nosso inimigo, nem que seja o rei Herodes, mas ele será envergonhado, porque maior é o que está conosco, que é o Senhor, do que o que está no mundo.
Nós declaramos nesse dia, Senhor, todas as cadeias sejam quebradas em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós cremos, meu Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Leve essa palavra. Coloca aqui nos comentários, dê o seu testemunho. Qual foi a cadeia que Deus quebrou de você? Dê esse testemunho, que vai ser muita alegria nós recebemos ele aqui, termos ciência do que Deus, das maravilhas que Deus está falando, e Deus pode usar você para alcançar outras vidas. Que você siga nessa caminhada e nunca esqueça que Deus te abençoe sempre.